Olá, uma boa tarde para você que está em casa acompanhando a TV Aparecida. Você vê imagens ao vivo aqui do Santuário Nacional, da parte externa da Casa da Mãe. Hoje o dia é bem bonito aqui e, claro, recebendo todo o episcopado brasileiro, mais de 300 bispos reunidos aqui para as discussões pertinentes à Igreja Católica. Agora você vê as imagens internas da Casa da Mãe, porque daqui a pouquinho, às 6 horas, o episcopado vai rezar o terço e logo em seguida teremos então a Santa Missa aqui, 6h30 da tarde. Bem-vindo, bem-vinda aos Dons da Igreja, esse programa que antecede então as celebrações aqui do Santuário Nacional e trazendo também as principais notícias do dia da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nessa semana e na próxima não teremos o Aparecida Interessa ao Brasil. Estaremos ao vivo com os dons da igreja repercutindo então a Assembleia Geral da CNBB. Hoje mais tarde, 10 horas da noite, você é convidado a acompanhar Desafios da Igreja Mártires da Caminhada. Esse programa foi pensado em todos aqueles religiosos que se doam pelos mais pobres, mais vulneráveis e também pela floresta amazônica. Por isso, para a gente poder fazer esse convite de uma forma bem especial para você, nós estamos aqui com Dom Evaristo Spengler, ele que é o bispo lá de Roraima e também o presidente da Repam, e vai falar um pouco porque, Dom Evaristo, nós temos grandes mártires nos dias de hoje. Inclusive, os Yanomamis também estão nesta lista de mártires de agora, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Os Yanomamis, um povo belíssimo, um povo que tem uma tradição histórica numa floresta belíssima, com rios de água pura no passado, com suas plantações, suas caças, vivendo numa harmonia. Hoje mudou essa situação. Mudou pela entrada dos brancos, pela ganância, pelo garimpo que se instalou dentro. O garimpo não é novidade em terras indígenas, mas a partir de 2018, com uma ação dos políticos incentivando a entrada nas terras indígenas, essa situação se agravou. O território Yanomami é grande, tem mais ou menos 96 mil quilômetros quadrados, seria o tamanho do país de Portugal. São 350 aldeias e esse povo tem uma dificuldade de comunicação também entre si, mas plantavam, colhiam, pescavam, caçavam, viviam. Quando chegou o garimpo, nessa região que tem 30 mil indígenas, entraram 20 mil garimpeiros. Lá se instalaram 78 aeroportos clandestinos, muitas dragas com balsas potentes que revolvem o lodo do rio, as pedras, e para retirar ouro. A partir daí, a situação indígena Yanomami virou uma tragédia. A floresta foi destruída, a água do rio já não é mais potável, não é consumível, E as caças se afastaram, as plantações foram destruídas pelas máquinas que vieram tirar o ouro. Então hoje nós temos indígenas adoecidos, como a gente vê, muito magros, com tuberculose, com doenças pulmonares e de fato subnutridos, É uma situação de uma tragédia. Mesmo em Boa Vista, onde está a Casa de Saúde Indígena, Yanomami, lá que tem capacidade para 300 indígenas, hoje está com mais de 700. Então, assim, nem mesmo na cidade hoje se consegue atender realmente as necessidades indígenas. E a gente pode falar que os povos indígenas, de uma forma geral, são também mártires porque protegem a Amazônia, cuidam dessa casa comum. E os Yanomami, com esse genocídio que foi praticado na região, são os mártires de agora na proteção da floresta. Se nós olharmos uma imagem de satélite, nós vamos perceber que as reservas indígenas são as mais protegidas, onde ainda existem maiores florestas, E eles que estão lá fazendo esse trabalho para a humanidade, defendendo a casa comum, como o Papa Francisco tanto insiste, eles receberam essa violência e de fato são mártires dos nossos dias. Agora, Dom Evaristo, o senhor estava me falando que antes de ir lá para Roraima, como bispo de Roraima, estava na prelazia da ilha de Marajó. E lá também a gente sabe de todo o contexto de conflitos agrários, disputa por terra. Ainda hoje, esses conflitos ameaçam, sobretudo, religiosos e religiosas que trabalham nessas áreas e grandes missionários também? A Amazônia é uma região ainda onde não impera a lei, Em muitos lugares é a lei do mais forte. Quem chega, muitas vezes com documentos fraudados, e diz, tem um documento aqui.
Então, um ribeirinho que já teve a vivência ali do seu avô, do seu pai, e ele está vivendo naquela terra, alguém que diz, você tem aqui 3 dias para sair dessa terra. E ele diz, mas essa terra é minha, você tem documento? Não tenho, né? Então, surge um problema cada vez maior da expulsão das pessoas que vivem. É claro que os religiosos não se calam diante disso. E aí vem o Pastoral da Terra e outros grupos ligados à Igreja Católica ou outras igrejas, e claro que essas pessoas também são ameaçadas. Agora, Dom Evaristo, para a gente encerrar, o senhor estava me falando de 2 campanhas que a Repam está fazendo nesse momento. Queria que o senhor me falasse, né? A Amazônia Sem Fome é a primeira delas. Amazônia Sem Fome, a campanha da fraternidade da Igreja do Brasil. Nós não podemos parar por aqui. A fome persiste e a Amazônia é um dos lugares onde a fome ainda é maior hoje. Eu soube de um dado que a Amazônia Legal tem uma média, uma expectativa de vida 2,6 anos menor do que o resto do Brasil. Isso se deve às doenças, se deve também à fome, à subnutrição. Então é necessário que todos nos envolvamos. E a Repam está propondo agora essa campanha a nível nacional, Amazônia Sem Fome, para ajudar a levar o pão àqueles que não têm. Como diz Jesus no Evangelho, dai vós mesmos de comer. E a outra campanha? A outra campanha é da Semana Laudato Si, que vai do dia 21 a 28 de maio, porque é o aniversário da carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. O Papa Francisco ele gravou um filme junto com outras pessoas que estão envolvidas na defesa do meio ambiente, da questão climática do mundo inteiro. Esse filme se chama A Carta, e nesse período esse filme vai ser projetado em Brasília, em vários lugares, mas também cada diocese pode baixar no YouTube e projetar para grupos que queira, e fazer uma discussão sobre a questão do clima, como preservar, como nos envolver como igreja, porque a igreja se envolve na questão da proteção do meio ambiente, porque Deus é criador de todas as coisas e nós fomos colocados aqui para cuidar daquilo que Deus criou. Muito obrigada, Dom Evaristo, por nos receber, por nos atender e por trazer essa voz profética lá da Amazônia. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos, rezem pela Amazônia, se envolvam também por essa causa, que a causa da Amazônia não é só de quem vive lá, mas é uma causa da humanidade, é uma causa de todos os brasileiros, de todas as pessoas que querem ver um mundo melhor no futuro. Muito obrigada, boa celebração daqui a pouco para o senhor. E olha, depois dessa aula aqui de Amazônia, de como nós precisamos, né, nos engajar, hoje nesse segundo dia de trabalhos de todo o episcopado brasileiro, muitos assuntos foram discutidos e à tarde teve aquela tradicional entrevista coletiva. Tarek Cardoso, nosso repórter, preparou uma matéria, vamos ver. Olá Camila, uma ótima tarde para você e para todos que acompanham os Dons da Igreja. Nós acompanhamos agora há pouco esta segunda coletiva de imprensa da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e todos eles fizeram uma análise dos trabalhos feitos pelas comissões durante os últimos 4 anos. Um dos primeiros aspectos que já aparecem, vamos conversar nesta atual Assembleia, preparando ainda o caminho para 2025, é partir da fé, fazer um questionamento. Qual o lugar da fé em Cristo na sociedade atual? Qual é o lugar da fé em Jesus Cristo? E para isto, recordando muito o Evangelho enunciando de Paulo VI, com que linguagem anunciaremos a verdade revelada em tempos de tanta fragmentação e pluralidade? Como falar a estas gerações novas com todos esses desafios? Por isso, sinais dos tempos, já estamos identificando o que há de novo em relação às atuais diretrizes. Primeiro, o fascínio das novas tecnologias, o drama crônico da pobreza e da desigualdade social, o descuido com a casa comum. A Comissão de Liturgia destacou o trabalho de tradução do Missal Romano. O modo de viver a vida da fé também é dinâmico, por isso era necessária uma terceira edição do Missal para incorporar o dinamismo da igreja. Em sua fala, Dom Pedro Cipollini afirmou que defender a fé é uma obra social em favor do povo de Deus e que por isso a comissão desenvolveu diversos trabalhos e criou também alguns subsídios para dar assistência aos bispos e às comunidades. Os documentos da CNBB devem ser olhados por essa comissão, não num sentido de rastrear
ou de encontrar erros, não, mas de dizer, isso aqui está dentro da unidade da fé. Camila, é interessante as colocações dos nossos bispos. É com você aí no Santuário Nacional. Muito obrigada, Tarek. Olha, ontem foi apresentada a análise de conjuntura eclesial. O cardeal de Brasília conversou com o Tarek, Dom Paulo César Costa, e a gente trouxe uma palavrinha dele para falar sobre essa análise também. Nós estamos vivendo na sociedade brasileira uma realidade nova que não fazia parte da vida, da caminhada do nosso povo, que é a questão da polarização. A polarização em si, ela não é um mal. Há outras sociedades polarizadas, como a sociedade americana, como outras sociedades. A polarização, ela vai se tornando mal, ela vai se tornando algo negativo, quando o acirramento começa, quando a polarização começa a causar ódio, começa a causar desavenças, quando a polarização começa a causar desunião. Desunião na vida da sociedade, desunião nas famílias, desunião na igreja, desunião no tecido social. E a igreja, ela tem essa missão de ser instrumento de comunhão. O Papa Francisco tem falado, tem proposto para a igreja o caminhar juntos, a sinodalidade. A igreja, ela não pode construir muros, mas ela deve sim construir pontes. E é isso que estamos buscando fazer. É este caminho que achamos que a igreja deve trilhar nessa sociedade polarizada, nessa sociedade que temos aí diante de nós. Você participa agora então da oração do Santo Terço e logo em seguida a Santa Missa com todo o Episcopado Brasileiro. Amanhã a gente se encontra 5:50 da tarde. Tchau, tchau.